A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Deus abençoe a noite de vocês. Espero que vocês tenham tido um dia abençoado. Irmãos, eu estava já me preparando, inclusive, para ir dormir, E peguei a Bíblia para ler um pouco e Deus começou a falar no meu coração através de uma palavra. E eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor, a mensagem que o Senhor passou para mim, que está em Mateus capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. Então eu vou ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentro delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Para aí, irmãos, as nécias não levaram o azeite consigo, com elas. O que seria esse azeite? Seria a unção, Eu até anotei aqui. Então, aqui seria a unção. É o que torna a chama o brilho do crente vivo, É o dom de Deus, O dom é o que nós fazemos com a nossa vida espiritual, O que isso chamou a minha atenção? O que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual, Porque elas iriam apresentar esse dom, as lâmpadas aos noivos, Ao noivo, aliás, a Jesus. E além das lâmpadas, Desculpa. E perdão, me perdi aqui. As virgens prudentes, elas, além das lâmpadas, elas levaram mais vasilhas. Vamos ver aqui, no versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, elas multiplicaram a unção que Jesus, que Deus deu para elas. Elas, com certeza, ministraram o evangelho, levaram a palavra do Senhor, multiplicaram. E como é que isso funciona? Como é que se multiplica essa unção dada pelo Senhor? E uma palavra vai se ligando à outra. Vamos ler em Mateus, capítulo 25, ao 30. É aqui, a parábola dos talentos. Perdão, é Mateus 25, 14 ao 30. Vamos ler. O que significa essa multiplicação? Por que além das lâmpadas, as noivas que eram prudentes, elas levaram até vasilhas? É o dom da multiplicação. Enquanto umas estavam deixando o seu dom para trás, esfriar, as outras estavam já tão preparadas que elas, além de tudo, multiplicaram. E o que liga a parábola dos talentos? Vamos entender isso? A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Multiplicação do talento. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, cuidado para você não estar enterrando o dom que Deus te deu, porque isso vai ser cobrado. Vamos ver isso? Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos. Irmãos, depois de muito tempo, vamos se atentar.
Ele não falou quando, a hora. Ele simplesmente falou depois de muito. Olha como a palavra do Senhor guarda isso. Depois de muito tempo. Quer dizer, os servos não estavam nem esperando. Olha como uma palavra vai se ligando à outra. E Jesus, essa parábola, irmão, quem estava pregando era Jesus. Então, pregando aos seus discípulos, já falando dos finais dos tempos, né? Já falando do fim mesmo. E olha só, guarda isso, depois de muito tempo, eu me perdi aqui, irmãos. Então partiu, tá. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que lhe entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e o que terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, tem gente ainda que fala que não acredita no inferno. Mas olha, só no livro de Mateus eu já vi citar o inferno um monte de vezes. Então já começa aí uma situação para você já se preocupar com a tua vida espiritual, porque em quase todas as parábolas que Jesus disse, né, toda a ministração que ele fez, ele cita o inferno. Então, a partir de um momento que uma coisa é citada várias vezes e sempre terminando em choro e ranger de dente, eu acho que é sério esse negócio. Eu acho que tá aí uma coisinha para a gente se preocupar. Mas voltando aqui, é a pergunta que eu iria fazer para vocês, irmão. Como está? Porque o servo, ele escondeu o dom de Deus, né? A gente viu aqui na parábola. Ele pegou um talento e enterrou na terra. O que você tem feito com o dom que Deus te deu? Sabe? O que você tem feito para Deus, aquele momento que você estava, o teu louvor, a tua liderança, sabe? Você tem um chamado para buscar vidas, você tem um chamado de missionário, de pastor, de levita. O que você tem feito com o dom que Deus te deu? O que você tem exercitado para Deus? Essa é a pergunta, né, em relação a essa parábola, porque foi exatamente isso, voltando à parábola das virgens, elas estavam também negligenciando. Aí eu te pergunto, mas por que as nécias estavam sem o azeite? Vamos ler o versículo 5? Olha como uma palavra se encaixa na outra. Versículo
5. E, tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Mais uma vez falando em relação ao tempo. Tardando o noivo. O que seria esse tardando o noivo? Cuidado, irmão, com aquilo que há muito tempo em sua vida espiritual está sendo colocada de lado. Depois eu faço, depois eu paro, depois eu falo. Vimos na parábola aqui dos talentos que os servos não sabiam quando o seu senhor viria. E temos a mesma confirmação na parábola das virgens. Jesus vem e ele vai vir cobrar de você. E o que nós estamos apresentando ao nosso Deus? O que nós estamos fazendo com o dom que o Senhor nos deu? Não tem data, irmão. Então não tem data. Por causa do tempo, houve o quê? Imprudência. E é isso que está acontecendo com muitos dentro da igreja. A fé, a unção, o azeite está se acabando, está se esfriando, está sendo colocado de lado. O mundo está entrando dentro das igrejas. As pessoas não estão ligando mais para o verdadeiro amor de Cristo, para o verdadeiro evangelho, para conhecer realmente a Jesus. Irmãos, pega a Bíblia, vai conhecer realmente a Jesus, vai ler a história, vai ver o que Jesus quer de você. Qual a atitude que ele quer sua? Ter irmão que fala que não perdoa, ter irmão que está dentro da igreja bebendo, fumando. Irmão, não tô aqui para julgar ninguém. Só que o que é certo, a gente tem que alertar. É sério. Deus, ele busca santidade, não adianta ser crente meio a boca que não vai entrar no céu, o teu azeite vai esfriar e a porta vai se fechar. Irmão, e se a gente não tomar cuidado, vai pro inferno. Perde a salvação, irmão, é sério. Não é à toa que Jesus alerta tanto, e eu tô aqui porque isso me chamou a atenção. A gente está vivendo em tempos difíceis e que cada vez mais pregar o evangelho e mostrar o amor por Cristo vai estar pior, irmãos. Estão tentando confundir o evangelho, estão tentando fazer o mundo entrar dentro da igreja e a gente tem que estar alerta porque Jesus avisou isso também. Ele alertou, o mundo está cada vez mais sendo poluído e Jesus disse, ai, se ele não abreviasse os tempos. Ai, se não abreviasse os tempos. Agora vamos ler, irmãos, falando em relação ao tempo, em questão da imprudência, aqui vamos ler no mesmo capítulo, capítulo 24, aliás, perdão, é capítulo 24, o livro é o mesmo, Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 44. Vamos ler a parábola da figueira, exortação à vigilância. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. De novo falando em relação ao tempo, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio